tarde. Ver se a Yasmin já entrou para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a amamentação. Ah, Yasmin tá aqui. Ai, vamos torcer. Acho que agora vai. Acho Oi, que agora. Yasmin. Oi, Fernanda. E agora? Vocês estão me vendo e ouvindo? Eu consigo te ouvir, mas a sua imagem ela continua congelada, como se estivesse carregando. Entendi. Eu acho que é porque a conexão aqui tá meio ruim mesmo. Tá chovendo bastante aqui em Porto Alegre. Acho que pode ser por isso. Se não for um problema de ficar só pela minha voz, acho que a gente pode continuar. Por mim, tudo bem. Hoje a gente está aqui numa roda de mãe para mãe para falar sobre a Sim. amamentação. Então, boa tarde para todo mundo. Em nome do Nesan, eu sou Fernanda Morim, coordenadora do Nesan. O nosso núcleo ele estuda a saúde e alimentação da mulher, né? Então, a saúde integral. E dentro dessa interface, nós também falamos de amamentação. O nosso enfoque com a amamentação, ele é sempre a mãe. Então, hoje o nosso bate-papo com a nutricionista Yasmin Vilaseca, mãe da Rosa. Eu vou inverter, na verdade. Mãe da Rosa, nutricionista, né? Tá aqui com a gente hoje, formada pela FRJ, aqui no campus de Macaé, e aceitou doar um pouquinho do tempo dela nessa tarde para conversar com a gente sobre a amamentação. E a nossa intenção aqui é fazer um bate-papo bem simples e muito próximo da realidade de quem está em casa nos ouvindo, mesmo que de mãe para falar um pouco sobre as nossas experiências em relação ao aleitamento materno. Então, Yasmin, muito obrigada, tá, pela sua participação aqui com a gente hoje. Eu vou deixar você se apresentar aí um pouquinho para quem está com a gente. Tá bom, então. Bom, eu sou Yasmin, né, nutricionista. Hoje eu trabalho na área materno-infantil e não foi minha escolha desde o início da faculdade. Eu acho que bebês sempre mudam a vida da gente, né? E a Rosa mudou minha vida completamente. Eu engravidei no último ano da faculdade. E passar pela gestação e pelo puerpério ainda na faculdade me fez ter a certeza de que eu gostaria de trabalhar na área materno-infantil. Então, ainda nesse último ano, eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Também foi a parte que eu fiz estágio em materno-infantil com uma excelente preceptora lá em Cabo Frio também, e com a Fernanda que me supervisionou. E, enfim, desse estudo nasceu assim minha vontade de trabalhar com a área materno-infantil. Então hoje eu trabalho atendo crianças, sobretudo em introdução alimentar, eu trabalho com o método BLW ou participativa, que são as coisas que fazem sentido para mim na minha vivência, na minha prática. Trabalho com gestantes, com saúde da mulher e também sou consultora em amamentação. Que aí também acho que durante o nosso bate-papo, acho que isso vai ficar melhor. Vai ser uma história mais bem contada, né, durante o bate-papo. Ah, Yasmin, muito obrigada. A Rosa tá com... Qual a idade da Rosa agora? Tá com 10 meses. Ai, que fofa. E amamentando? Sim, amamentando ainda em livre demanda. 6 meses de amamentação. Quando a gente conversou... Ai, que fofo. Pena que não estão te vendo. Porque talvez a gente desse a sorte de visualizar a Rosa também um pouquinho. É, Quando a gente combinou um pouco esse bate-papo aqui na live, o tema ficou até um pouco grande, mas para as pessoas entenderem, né? Às vezes não, eu vejo isso para a grande maioria dos profissionais, antes de se tornarem mães, a gente tem uma ideia da amamentação, da prática do amamentar, né? E aí, você mesmo falou, e nas nossas conversas no privado, para a gente combinar o nosso encontro de hoje, a gente comentou o quanto que a maternidade ela é transformadora em muitos aspectos, né? E isso inclui
um pouco a visão que a gente tem da amamentação antes. Eu poderia dizer assim que somos profissionais diferentes do antes de a maternidade. Vamos reformular minha pergunta. A maternidade, ela transforma o nosso olhar enquanto profissional. Em relação à amamentação, como é que você vê isso? Você conta pra gente um pouquinho? Conto. Eu vou contar da minha experiência, né? Como eu falei, quando eu gestei no último ano da faculdade, então quando eu iniciei o estágio em materno infantil, não sei se todo mundo que está ouvindo a gente é da UFRJ, mas a gente que é da O áudio falhou um pouquinho agora. Agora foi. Aham. Ah, tá. Não sei desde que parte que ficou cortando. Você falou assim, para quem não é da UFRJ. Ah, sim, para quem não é da UFRJ Macaé, que está ouvindo a gente, o nosso curso, no último semestre, ele é dedicado aos estágios de materno infantil e de saúde coletiva. Então, eu comecei esses dois estágios, né? O estágio de materno infantil era, assim, a ideia era que eu conseguisse terminar antes da Rosa nascer. A Rosa nasceria em julho, a ideia era que eu conseguisse terminar em junho. Não foi possível e eu fiquei com um restinho, né, do estágio para cumprir depois da Rosa ter nascido. E isso no primeiro momento eu achei que foi até, ai meu Deus, não acredito, vou ter que ficar mais tempo na faculdade, como é que vai ser isso? Mas na verdade isso foi muito crucial para minha prática profissional hoje. E aí eu vou explicar por quê. Nesse estágio, a gente fazia um trabalho muito interessante que era de promoção do aleitamento materno em uma maternidade lá de Cabo Frio, né? E aí Uhum. a gente conversava com as puérperas, justamente essa questão técnica, né? Ensinando a fazer a pega correta, via se elas tinham algum problema, alguma questão. E aí, enfim, ensinava. E a gente fez até algumas rodas de conversa com algumas puérperas lá para conversar melhor. Mas enfim, o que eu sabia de amamentação ainda era muito técnico. O que eu sabia de amamentação Cortou um pouquinho. Vai. Cortou um pouquinho, mas acho que. o que eu aprendi, eu queria dizer que o que eu aprendi de amamentação foi o que eu aprendi em livro, foi o que eu aprendi nas suas aulas e nas aulas de outras professoras lá da UFRJ nessa disciplina e com a minha preceptora de estágio. Mas assim, o que acontece? Uma coisa que hoje eu bato muito na tecla, que um dos principais problemas da maternidade hoje em dia, da exaustão materna e da questão do aleitamento, é que, assim, a gente vive em tribos, depois a gente vive em comunidades, e hoje, cada vez mais, a gente vive nos nossos apartamentos, né? Nos nossos núcleos familiares muito pequenos. Uhum. Então, eu não vi nenhuma mulher amamentar na minha vida. E o que eu sabia de amamentação é que minha mãe me dizia que Uhum. amamentar é a melhor parte da maternidade, amamentar é super bom, amamentar é ótimo. E que ela me amamentou até ela engravidar da minha irmã, né? A gente tem a diferença de 1 ano e 10 meses de diferença de idade, né? Ela amamentou até engravidar da minha irmã. E depois o que ela conta é que a minha irmã ela não conseguiu amamentar por muito tempo porque minha irmã machucou muito o bico do seio dela. Enfim, essa é a experiência. Minha sogra também é nutricionista e ela já tinha esse conhecimento. Ela amamentou tanto meu marido quanto a minha cunhada aí por 2 anos, né, em livre demanda. Então era a minha A Márcia experiência, estava aqui com a gente. é, que amamentar é super bom, amamentar é uma delícia, mas assim, a única dificuldade que eu tinha ouvido era minha mãe sempre falou, mas o problema sempre era relacionado à minha irmã, porque minha irmã era muito esfomeada, alguma coisa do tipo, e machucou ela e ela não conseguiu seguir a amamentação. Hoje eu vejo que é um pouco Uhum. diferente a questão, né? E eu nunca tinha visto outra Uhum. mulher amamentar.
Então, o que eu sabia era o que estava no livro e era o que a minha mãe contava, o que minha sogra contava. E todas as outras familiares que tiveram filho perto de mim, a maioria hoje, quando eu converso, né, mas tiveram filhos mais próximos, não consegui amamentar, não tive leite, não tive isso e aquilo, enfim, aí não conseguiram amamentar por muito tempo. Enfim, eu já sabia que existia essa cultura do desmame, a gente ouve muito sobre isso, mas quando a gente ouve sobre a cultura do desmame, a gente acha que às vezes é uma coisa longe, é só dizer que seu leite é fraco ou seu leite não é fraco, e que com nosso conhecimento técnico a gente consegue reverter isso. Enfim. E aí... Sim. Desculpa te interromper. Só para complementar, você que chegou um comentário aqui, para se você puder incluir na sua fala, que a Vivian está nos assistindo também, é professora lá do campus de Macaé, e colocou que ser mãe e amamentar muda a gente, e que transforma o profissional. Ela até colocou aqui que sente vontade de ter outro filho, só para aplicar os conhecimentos atuais, mas que na verdade ela sabe que teriam novos desafios. É exatamente isso. Ser mãe e amamentar, eu acho que nada me transformou mais na vida até hoje do que amamentar, muito mais do que o parto e de qualquer outra coisa. Amamentar é uma coisa que me transformou muito. Mas, enfim. E aí, fiz esse apanhado todo para dizer o meu antes, né, da amamentação. E aí eu tive a Rosa. A Rosa nasceu em julho. E, enfim, eu já sabia, durante meus 9, quase 10 meses de gestação, eu me preparei muito para o parto. Super me preparei para o parto, estudei muito, eu queria muito um parto natural. E aí eu fiz todo o meu pré-natal no Rio, onde eu seria atendida por uma maternidade que é referência em parto humanizado, lá uma maternidade do SUS, o Marisca Ribeiro. Eu me preparei muito. E eu sempre via nos meus grupos de mães, né? Muitas mães diziam assim, gente, estuda sobre o parto, mas estuda principalmente sobre o puerpério, sobre a amamentação, estuda sobre isso, porque é o que você mais vai precisar. E eu acho que quando a gente é gestante, a gente vive realmente num mundo que é fantasioso. Porque não tem a lida mesmo com a criança, né? A gente fica só na imaginação e tem toda essa romantização. Por mais que hoje em dia a gente já batalhe muito por uma não romantização da maternidade, a gestação ela é romântica, né? Então você não pensa muito que que pode ser tão doloroso, enfim, esse pós-parto. E aí eu estudei muito sobre meu parto. E aí quando fui pro parto, eu não foi nem um pouco do jeito que eu gostaria, do jeito que eu tinha imaginado, né? Enfim, as coisas a gente nem sempre controla, quer dizer, a gente nunca controla. Eu acho que ter filhos é uma das experiências que mais mostram que a gente não controla absolutamente nada. Verdade. E, enfim, e aí foi um parto muito arrastado. Eu comecei a ter pródomos uma semana antes. Eu internei no hospital na quarta de manhã e a Rosa só foi nascer na quinta-feira à noite e foi de cesárea. E é uma coisa que eu não estava preparada, né, para ter a minha filha de cesárea. Não tinha mesmo me preparado, assim, tinha colocado na minha cabeça que meu parto seria natural e, enfim, não aconteceu do jeito que eu queria. Então esse foi o primeiro baque para minha amamentação. A primeira vez que eu amamentei a Rosa, eu tava deitada numa maca e eu só sentia meu braço. Porque lá, como eles são humanizados, eles priorizam que tem a hora dourada, né? Que é esse primeiro contato mãe-bebê, mesmo quando é na cesárea. E aí quem me ajudou ainda foi um enfermeiro lá que me ajudou. Enfim, amamentei minha filha. E aí fui pro quarto. Quando a enfermeira foi me ver a primeira vez, ela olhou a Rosa mamando e ela falou, a pega dela tá errada. E aí gente, como assim a pega da minha filha tá errada? Eu sei fazer isso, eu tenho total noção, é só fazer o C aqui e fazer parapiriri. Como que eu não percebi?
Mas assim, você imagina, como eu falei que eu tive pródomos, pra quem não sabe, pródomos são contrações ainda não ritmadas, né? Que começaram uma Despreparo. semana antes. Uhum. Tá ouvindo? Então, eu tô ouvindo, tranquilo. Então eu já tava quase uma semana sem dormir. E o trabalho de parto, assim, pra mim foi muito Ai, meu sofrido. O Deus. trabalho de parto nem sempre é uma coisa sofrida, mas pra mim foi tanto. E ainda tive Uhum. o baque de ter a cesárea. Então eu não percebi que a minha filha não estava mamando legal. Não percebi Uhum. mesmo. Só que nesse hospital eles têm um banco. Sim, pode falar. Não, continua, depois eu Tá. pergunto. Uhum. Nesse hospital eles têm um banco de leite e aí tem enfermeiras que elas fazem esse trabalho também, esse manejo, né? E aí foi Uhum. uma primeira enfermeira, consertou a pega da Rosa e aí, enfim, eu achei que meu problema tinha se resolvido. No outro dia, como eu fui cesárea, eu ficava mais dias, né? No outro dia, de novo, foram pesar minha filha e viram que ela já tinha perdido muito peso. E aí me levaram de novo no banco de leite e viram que a pega da minha filha não estava correta e mais, meu mamilo estava saindo sangue. E eu nem tinha percebido que meu mamilo tinha saído sangue. Tava Uhum. saindo sangue de tão, enfim, de tantas atribulações que tinham acontecido, né? Uhum. Mas aí eu consegui consertaram minha pega mais uma vez. Foi um dia que eu fiquei de 2 em 2 horas. Eu ia lá, ia empurrando o carrinho da bebê, entrava no banco de leite. Só amamentei com a ajuda da enfermeira, porque eu não. Enfim, é uma coisa, acho que só para quem é mãe, esses primeiros dias são dias que você não tá muito consciente, né? Parece tudo meio que é um sonho. As Uhum. coisas não vão, é difícil de você recuperar as coisas. Enfim, aí eu fui para casa e acabou que eu já tô contando várias histórias e nem é na pergunta, mas é só para contextualizar de como isso me mudou como mãe, de como Uhum. a maternidade me mudou como profissional, né? Yasmin, É, sim, para você poder explicar até depois um pouco melhor, eu queria só voltar na a sua fala, ela já trouxe três palavras, assim, três expressões que eu acho muito importante para quem está ouvindo a gente, para que a gente pense, e eu queria que a gente aproveitasse esse próximo tempo que a gente tem para conversar sobre isso. E eu dividi até em três bloquinhos aqui. A primeira sim. você falou da expectativa. Expectativa versus realidade, né? Você falou da história da sua mãe, que você não via mulheres amamentando, e a gente esquece que a amamentação, a gente aprende a amamentar, né? Então a gente tem que ter o contato, tem que visualizar. E na sociedade moderna, cada vez mais solitárias nos seus apartamentos, como você citou, a gente tem menos contato ainda. Uhum. Então, a gente não vê as mulheres amamentando. E aí eu achei muito interessante você falar da realidade da sua mãe. A minha mãe está assistindo a gente aqui. E eu também, assim, tenho a história familiar. A minha mãe conta, assim, maravilhas do processo dela da amamentação. Assim, só a parte prazerosa, assim, não, eu nunca ouvi dificuldades, né? Eu acho também, e aí vamos abraçar as nossas mães, que isso faz parte porque a maternidade não tem memória curta. Você não Tem consegue muito. mais. O Pedro tá com 4 anos e às vezes eu fico tentando lembrar assim, dos perrengues do início, daquelas noites todas sem dormir. E eu lembro, mas eu não sinto mais aquilo, né? Então acho que essa memória curta que a gente tem faz a gente esquecer as dificuldades que a gente passa. E quando a Sim. gente então vai contar para uma outra pessoa, para uma filha, para uma neta, para uma amiga, a gente conta assim, é difícil, mas a gente não vive mais aquilo. E como você mesmo citou, você não está mais vendo ninguém passar pelas dificuldades, você começa a achar que é você que é a estranha no ninho. Peraí, ninguém fala que é difícil. Você fez uma fala tão real e científica, acho que vale a pena depois você voltar. Como assim a minha pega está incorreta?
né? Eu sei a técnica, eu sei Sim. fazer. Como é que tá errado aqui e eu não tô entendendo? Porque uma coisa é a gente olhar de fora, outra coisa é a gente olhar daqui de cima. Então, isso é uma coisa da expectativa e realidade, que você até falou um pouco do seu parto. Uma outra questão que eu achei muito importante é que você teve a experiência do nascimento da Rosa, apesar de ter sido cesariana, enfim, mas num hospital com um trabalho humanizado com a mulher, com a criança e com um banco de leite. A gente essa semana comemorou aí o Dia Nacional da Doação de Banco de Leite e vale a pena a gente deixar aqui o registro da importância que é um banco de leite humano para a promoção e proteção do aleitamento materno. Porque para onde a gente corre quando a gente está com dificuldade? E aí eu queria que você seguisse aí nesses meus comentários, se der. Ok. Exatamente. Sobre a expectativa e sobre você ver. É isso, eu acho que ainda mais a gente tem. Para mim, o que mais me mudou como profissional foi enxergar umas outras minúcias da maternidade que a gente não vê. Não é uma questão técnica, talvez seja técnico para quem é da área da psicologia, quem trabalha com essas coisas. Mas pra gente não é uma questão, né? Então a minha expectativa era essa, a expectativa de que amamentar é importante, amamentar é ótimo, parará, piriri, mas hoje, como profissional, eu vejo a mãe. Da mesma maneira como eu me vi mãe. Eu também pensei nos primeiros dias, eu chorei, eu pensei que eu ia dar chupeta para minha filha, eu pensei que eu ia dar fórmula para minha filha porque doía, porque eu não queria amamentar, porque o puerpério ele é doloroso. Acho que a gente não fala sobre isso, né? Mas e tem que falar, foi muito na sua fala, né? Que a gente esquece mesmo, a gente esquece. Por isso eu gosto muito de escrever para eu me lembrar, para toda vez que eu falar com uma mãe que acabou de nascer, dizer, olha, eu sei que é muito difícil, eu sei que é doloroso, assim, você não precisa achar que você tá errada porque você tá triste, quando era para você estar feliz. Porque é isso, né? Enfim, e aí, como eu tava falando da cultura do desmame, um tempo atrás, que a gente acha que a cultura do desmame é só dizer que o leite é fraco. Mas não é. A cultura do desmame é isso. Você vê que a maior parte das pessoas que a gente conversa desmamaram antes desses 3 meses. Antes do puerpério, sabe? Porque é essa hora que a mãe tá mais vulnerável, que a mãe ainda não tá empoderada, e aí vem um monte de informações, um monte de gente dizendo isso e aquilo, e você não se sente capaz. Eu tô até... Enfim, isso é uma fala que eu ouço bastante quando eu faço consulta de amamentação, né? Eu acho que eu não vou ser capaz, eu não me sinto capaz de amamentar. Eu também não me senti capaz de amamentar minha filha nos primeiros dias, sabe? Isso foi uma coisa. Aí eu digo, não, você é capaz, nosso corpo funciona, nosso corpo, enfim. Aí a gente vai trabalhando essas outras nuances. E aí, falando um pouco sobre o banco de leite, que é sobre... Imagina se eu tivesse em outro hospital que não tivesse um banco de leite ou não tivesse pessoas preparadas. Eu com certeza teria desmamado. Mesmo eu, cheia de informação, eles com certeza teriam o que a gente mais vê, né? Seu filho não tá ganhando peso, dá fórmula. Sem querer saber o porquê que não tá ganhando peso, sabe? Qual que é o motivo de não tá ganhando peso? Se nosso corpo é feito para isso, nosso corpo é feito para alimentar um bebê. Se isso não tá fluindo, tem alguma coisa errada. E às vezes o profissional não vai no que tá errado, vai só no, vamos dar fórmula, e, enfim, é isso. E aí o banco de leite é essencial, né? Eu acho que a gente tem que bater bastante nessa tecla também, de que o banco de leite não é só sobre doação de leite, é ele que vai fazer todo esse manejo dessas dificuldades, intercorrências no aleitamento materno. Eu tive a oportunidade de estar em diversos grupos de mães
muitos no Rio de Janeiro, onde a gente tem o IFE, né, que foi o primeiro banco de leite do Brasil e que continua prestando um serviço incrível. E eu já vi várias outras mães em vários outros momentos, assim, desesperadas no grupo de mãe, não sei o que faço, e aí a gente indica, não, vai lá no IFE que eles conseguem te ajudar, e mulheres que são ajudadas e mantém seu aleitamento pela ajuda do banco de leite, né? Eu acho que, enfim, é Uhum, importante. perfeito. A Vivian complementou aqui de novo, colocando que ela tinha muito essa sensação que nós relatamos de que é diferente só com a gente, né? Ela coloca, eu tinha muito essa sensação que só eu estava passando por aquilo. Só queria naquele momento que alguém dissesse que também passou e que isso vai passar. Aí você fala, lá no início da nossa conversa, o quanto que você se preparou para o parto. E eu acho isso assim, agora, quando você falou, eu me remeti lá no meu período gestacional e eu me vi exatamente assim, eu me preparei para o parto, eu estudava o parto, o que eu ia encontrar, que tipo, querendo aprender tudo, saber tudo do tipo de dor, que tipo de movimento, como é que eu ia perder, como é que era perder líquido, quais são os sinais. Fiquei tão fixada, no parto e também eu não tenho vergonha de dizer assim que de uma falta de humildade de achar assim, não, a técnica eu sei, eu não preciso, essa parte eu não preciso me preocupar, né? E aí e aí vem o filho, porque filho vem para ensinar, né? Filho vem Sim. para transformar, filho vem para ensinar, para tirar a gente da zona de conforto. E o Pedro tá assistindo essa live aqui no outro cômodo. E aí minha mãe escreveu aqui que ele tá mandando beijo. E é isso, filho. Vocês transformam a gente, né? E eu tenho certeza, assim, que as dificuldades que a gente passa, elas são importantes para nos tornarmos humanos dentro do processo profissional de saúde. De achar que aquela mulher, ela precisa ser acolhida, né? Sim. Então, no pré-natal, por favor, trabalhem no pré-natal desde o início a promoção do aleitamento materno, entre outras coisas. Mas ensinar essa mulher a amamentar, porque a gente já não está tendo mais tanto esse aspecto cultural que você citou também. A gente não está vendo as nossas tias, as nossas primas, as nossas amigas, nossas irmãs, nesse processo do cotidiano. A gente vai visitar a amiga, vê a amiga com a cara descansada. Aí, isso que a Vivian colocou aqui, que você se acha diferente, e eu vejo amigas, às vezes, passando por isso com vergonha de falar as dificuldades, porque acho assim, não é possível, só eu passo por isso. E aí a gente entra naquele julgamento, não vou nem entrar na culpa materna aqui, porque a gente vai ter semana que vem um espaço só para falar de culpa materna. Então, a gente precisa mostrar para essa mulher que ela não está sozinha, precisa mostrar para ela que a amamentação é um aprendizado, que ela vai aprender a ser mãe e amamentar. E o bebê também precisa de espaço e tempo para aprender a mamar, né? O que você Sim, coloca aí disso? é um aprendizado mútuo. Eu acho que o que foi outra coisa que foi essencial, falando sobre rede de apoio, sobre se sentir sozinha, foi um projeto iniciado por uma doula, a Malila, que eu tive muita sorte de conhecer, que foi um projeto que foi um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp que começou com parto, né, com meninas gestantes, e a partir do momento que as Fale. eu não sei se tem Legal. alguma coisa. Eu não consigo ver as meninas que estão assistindo, não sei se elas estão assistindo, mas isso foi o que me salvou durante toda a maternagem e continua me salvando, porque a gente tem esse grupo até hoje. É um Nós grupo não de nos WhatsApp. conhecíamos,
É um grupo de WhatsApp, nós não Tá. nos conhecíamos. Uhum. Enfim, a gente tinha a mesma afinidade porque a gente conhecia a doula e a gente e as regras do grupo, né? Foram, a gente tem que só indica coisas baseadas em evidências científicas, aleitamento materno exclusivo até 6 meses, não indica remédio, não indica bicos, enfim, diversas Uhum. indicações. E aí esse grupo passou de WhatsApp, né? A gente realizou alguns encontros, não estamos nos encontrando mais por conta do Covid, né? Mas enfim, isso foi essencial. Porque você ouvir de outra mãe, uma mãe que tá 1 mês de distância, porque na maternidade 1 mês faz uma diferença incrível. É 1 mês que você tá no buraco. Sim. Fa- Então você Falhou um ouvir de uma mãe. pouquinho. Ah, Você falou assim, é um mês faz muita diferença. É um mês que você tá no buraco. sim, no buraco do puerpério, achando que aquilo que sua vida não vai, aquilo não vai passar nunca na sua vida, e o outro mês que seu bebê já tá sorrindo pra você e você já tá, ai meu Deus, ok, gosto de ser mãe. Mas Passa. você ouvir de uma mãe que vai passar, é assim, passou pra mim, eu sei o que você tá vivendo, isso é muito Uhum. importante. Uhum. Isso é essencial de você ouvir. Às vezes não é um apoio prático de dizer, olha, você faz o manejo assim, assim, assado. Mas dizer, olha, você vai conseguir, porque é assim mesmo, é assim com todo mundo. Isso é muito importante. Então, eu acho que as gestantes que estão, ou puérperas, se tem alguém ouvindo, ou até a gente como profissional de saúde, se a gente puder promover esses encontros, Uhum. é muito. Hoje eu vejo São. a rede de apoio mais importante. Por mais que eu tenha tido uma rede de apoio que, assim, foi excelente, meus pais, meus sogros, todo mundo foi muito, muito importante, toda a nossa família, né, foi importante para isso. Entre outros profissionais que eu encontrei, os profissionais da própria UFRJ que foram muito importantes para que eu continuasse amamentando a minha filha, esse contato com outras mães foi essencial. Ai, perfeito. Falar de rede de apoio, estava até aqui anotadinho para a gente não esquecer de falar, é garantir que essa mulher tenha mais chances de conseguir amamentar, né? Nós estamos caminhando aí para a reta final do nosso bate-papo. Eu queria perguntar para você, comentar e perguntar o que foi mais surpreendente assim para você. Eu preciso fazer um comentário. Você citou lá no início, né, que você foi na UFRJ, no curso de nutrição. A materno, ela acontece no 5º período. E aí depois a gente se encontra novamente lá no último período, no 9º. E aí foi tão interessante. E quando eu fiz o convite para você, eu só pensava na transformação, porque foi muito interessante ver o seu processo de transformação. A Yasmin, que estava caminhando para a sua construção profissional, e aí veio a Rosa. E a Yasmin que se transformou na profissional que você é hoje. E eu lembro que no estágio, na disciplina, obviamente, lá no 5º período, a gente falava muitas coisas. Mas eu lembro que no estágio, quando tivemos uma atividade de uma roda de amamentação, já deixo aqui um beijo para a Valéria, que é, né, a nutricionista, e você citou, falou dela no início. Você quis falar sobre ordenha, dificuldades. E aí, Yasmin, eu só fiquei lá na porta, assim, né? Olhando, você falando, a Rosa estava junto. E foi lindo de ver que era uma fala de quem viveu aquilo, uma fala muito humana. E você vinha com as suas dicas, gente, comigo funcionou dessa forma. Lá em casa a gente fez assim. E então, como é que isso assim você consegue visualizar sabe, assim, pensar como essa maternidade, essa experiência com a amamentação
ela transformou a nutricionista de materno-infantil, a consultora de amamentação que você é hoje? Enfim, eu acho que a maternidade em si transforma muito a gente. E a amamentação, sobretudo, ela é muito. Não é uma questão da mãe que não amamentou, não é nada. Mas a amamentação, Sim. ela tem uma coisa de doação, de doar o seu corpo, de partilhar o seu corpo, que ensina muito sobre partilhar de uma forma geral, né? E a maternidade, eu acho que me fez ser mais humana, porque eu acho que essa humanidade que vem com a profissional mãe Yasmin hoje é de enxergar a mãe, né? Às vezes até no jeito de falar, como você falou, de funcionou pra mim assim, é uma coisa, porque às vezes a gente que é profissional, a gente ainda tem muito aquilo de, deixa eu levar o meu saber para essa pessoa que às vezes não tem conhecimento. Mas tem conhecimento. A maternidade, ela tá aí acontecendo há milhares de anos e cada mãe tem seu conhecimento. E hoje eu entendo muito que o que a mãe precisa mesmo é de acolhimento, porque, enfim, na próxima live a gente já vai falar de culpa materna, né? Vou ficar assistindo. Mas a gente tem essa enorme culpa materna e o que a gente precisa é esse jeito de falar, né, com a mãe. De falar de mãe para mãe, sabe? Falar de mãe para mãe faz uma diferença mesmo. De você entender o que aquela mulher tá passando, que tem a culpa, que tem um monte de gente falando milhares de coisas para ela, que ela quer fazer o melhor para o seu filho e ao mesmo tempo tá se vendo como mulher, como uma mulher mãe que é agora, tentando encontrar quem é ela no mundo, né? Além de mãe, porque, enfim, tem diversas outras questões. Isso me transformou muito como profissional, de ver, e eu acho que por isso que eu gosto tanto de trabalhar com a maternidade, com bebês, eu gosto muito de trabalhar com isso. E o que foi mais surpreendente para mim, você perguntou, o que foi mais surpreendente realmente foi a conexão que acontece com a amamentação. É uma coisa que, enfim, a gente ouve, a gente fala, porque amamentar é bom para se conectar com o seu filho. Mas só lendo, a gente não tem noção da dimensão que é essa conexão, assim, da dimensão que é você dar o leite pro teu filho, do teu filho ir pro teu seio. Enfim, são muitas questões. A minha amamentação, por exemplo, passou da dor no primeiro mês para o prazer de amamentar. Muita gente não fala disso, né? Eu acho que é um outro tema, que amamentar é prazeroso, pode ser prazeroso, né? Prazer mesmo, prazer físico, além do prazer emocional de estar ali conectada a teu filho. Isso para mim foi surpreendente. Eu não sabia que era tão prazeroso amamentar. Mas só foi prazeroso para mim porque eu tive todo esse apoio no início, tive como estudar mais sobre isso e eu quis amamentar. Quis amamentar e tive o privilégio de ter esse apoio para conseguir amamentar. Então é prazeroso, assim, é uma conexão realmente surpreendente. Eu acho que isso é uma conexão surpreendente. Você ter o bebê, você olhar para ele, você vê mês a mês que seu bebê está crescendo e está ganhando peso porque você está amamentando, porque você está lá se doando. Ver que teu esforço, né? Porque é um esforço muito grande amamentar. Não é fácil, não é simples. É cansativo, muito cansativo. Tem horas que, até hoje, tem horas que eu só quero, Rosa, para logo de mamar que eu quero pelo menos fazer um xixi. Mas é bom, é um esforço que vale a pena, sabe? Não só pelos enormes fatores nutricionais que a gente pode ficar horas falando sobre isso, a gente pode passar anos desenvolvendo pesquisas que eu acho que ainda estão em falta, né? Pesquisas sobre o leite humano, mas enfim, outro assunto. Mas é uma conexão de confiança da minha filha saber que sempre que ela tá
sempre que ela quiser, eu tô disponível para ela, ela tem essa segurança de que é só amamentar, sabe? E ela me procura quando ela tá com medo, ela sabe que quer mamar. Toda vez que ela se machuca, ela vem pro mamar, porque é isso que conforta ela. Então, Uhum. isso realmente é muito mais do que um alimento, assim, no significado bem restrito da palavra, né? Realmente um Uhum. alimento pra alma, é um alimento pro... E não só pra ela, é pra mim Para também, é você bom também. pra mim, sabe? Com certeza. Para a gente fazer uma. Ai, meu Deus, a gente ficaria horas aqui, né? Papeando. Sim. Mas para a gente ir para a reta, assim, finalizar, eu quero só fazer aqui, ó. É, a Celinha tá assistindo a gente, deixou, falou, botou um coraçãozinho, falou que vai chorar, que lindo. É, a Vivian comentou aqui de novo, parabéns pela live. Amei, obrigada, Vivian, obrigada a todo mundo que tá aqui. Eu vou deixar um recado final e vou passar a bola para você fazer um fechamento, que a gente tem um tempo, né, que o Instagram nos dá. E eu acho que de tudo isso que a gente falou, a palavra que fica, eu também, quando a maternidade, na minha transformação, ela me trouxe o olhar para a mulher. Muitas das vezes, na própria assistência pré-natal e na assistência materno-infantil, o nosso olhar é voltado para a criança. Não que a criança, ela não mereça, tá, gente? Por favor, aí, não cortem a minha fala. Ela merece todos os olhares e todos os cuidados do mundo. É um ser que está em desenvolvimento, muito mais frágil. A gente sabe de todas essas questões. Mas quando eu digo que falta o olhar para a mulher, é esse olhar humanizado que a gente diz, o olhar do acolhimento, da falta do abraçar e da gente acolher mais e julgar menos, né? Mesmo aquela mulher que teve outras experiências, porque eu tenho um filho só, você tem um filho só, mas cada mulher vai ter uma experiência diferente em cada gestação. Né? Cada gestação, cada nascimento de filho é um renascimento dessa mulher. Ela vai se tornar uma outra. Você falou do puerpério, ela vai se tornar uma outra pessoa. A Fernanda antes do Pedro não é a Fernanda que está aqui hoje. A Yasmin antes da Rosa não é a Yasmin que está falando aqui hoje. E quem está aí assistindo ou vai assistir a gente depois, a mesma coisa. Então, aprendam a olhar para essa mulher com empatia, com acolhimento, com menos pré-julgamentos e cuidar, como a gente falou na live anterior, cuidar de quem cuida, porque para a gente ter condições de cuidar dessas crianças aí maravilhosas, a gente também precisa ser cuidada. E você bem falou, não dá pra gente, uma live aqui, não dá pra gente falar só de benefício do aleitamento materno, porque não cabe, a gente ficaria horas, o dia inteiro. E eu gostaria de agradecer, em nome do Nezan, a sua generosidade, sua disponibilidade, de estar aqui se abrindo como mãe, como mulher, como profissional, em dividir suas experiências com a gente. Muito obrigada. E deixo aí a bola com você para encerrar o nosso bate-papo. Eu que agradeço, adorei. É o assunto que eu mais gosto de falar, assim, de amamentação. Então, pode me chamar para falar de amamentação Oba! quantas vezes quiser, porque eu adoro. Tá. Porque me transformou de verdade. E eu acho que é o que você falou, é esse olhar para a mulher, né? É uma coisa que eu digo, gente, provavelmente esse bebê tá bem, o bebê tá bem cuidado, porque a gente se esforça no limite, a gente chega no limite para cuidar do bebê. Mas e quem cuida da mãe, né? Quem tá olhando aquela mulher? Não é todo mundo que tá olhando. E aí de toda essa minha experiência, hoje eu trabalho com materno-infantil e trabalho com consultoria em amamentação e me esforço para estar passando informação para as pessoas, porque me ajudou, assim. Hoje eu tô amamentando porque eu tive a ajuda das pessoas. E o que eu quero é poder ajudar outras mulheres a amamentar da maneira que for, mesmo dizendo que vai passar, ou ajudando a fazer uma pega correta, ou dizendo como que faz a ordenha para que você, mesmo que vá para o trabalho, continue amamentando.
é isso. Eu quero ser rede de apoio dessas mulheres. E da minha experiência, até hoje, eu não encontrei nenhuma mulher que dissesse pra mim de verdade, eu não quero amamentar. Ou eu não consigo amamentar porque eu não quero. São mulheres que querem amamentar, mas a gente vive uma cultura do desmame muito forte. É uma cultura que quer colocar fórmula, uma cultura do machismo que a gente vive uma dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, isso dificulta a amamentação. São os olhares na rua, são as pessoas dizendo o tempo todo, só tem que amamentar até 6 meses, ou você já está amamentando tempo demais, ou dizendo, dá uma mamadeira para você poder dormir à noite. É uma cultura muito forte, dizendo pra gente desmamar, né? Porque é lucrativo o desmame. Uhum. E também porque põe a mulher num papel muito vulnerável, de você não conseguir amamentar. É um lugar muito vulnerável, né? Enfim, eu acho que a gente como profissional tem esse trabalho de empoderar a mulher, de dizer, não, se você quer amamentar, você vai conseguir. Se você não quiser amamentar, tudo bem, mas você tem as informações que se você quiser, você vai ter o apoio. Eu acho que é isso. Ai, muito obrigada. Lindona, lindona, que fala linda. Eu quero agradecer aí a todos os comentários. Larissa mandou aí um saudade para a Celinha que está assistindo. Obrigada, Larissa, pelo carinho. Minha mãe deu parabéns para nós duas. Que bom. E deixo aí o nosso beijo. Vou aproveitar que o Pedro está me assistindo e deixar um beijinho para ele também, que eu sei que ele vai gostar. Que bonitinho. Obrigada de coração por essa oportunidade da gente bater esse papo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada. Obrigada, gente, viu? De coração.